Fala pessoas! Depois de muito tempo, hoje estarei trazendo uma obra nova aqui no canal, que é muito foda, que eu não vi ninguém fazer um recap, repito, ninguém faz um recap, que se chama Regressando como Bastardo do Cão da Espada. O marro é clichê, mas é aquele clichê que o povo assiste fazendo cu doce, mas depois acaba amando. Espero que gostem e fiquem com o recap. A história começa com um choque de duas espadas no ar. Dois espadachins lutando freneticamente, brandindo suas espadas. Ó o pau quebrando, eita boa! Liga mais! O espadachim encapuzado levanta sua espada e desce ela em uma velocidade absurda, dando um corte para baixo, com o que eu suponho que seja o protagonista, espero que eu esteja certo, conseguindo com muita dificuldade bloquear o ataque. A família Ragnar é a família do arquiduque que protegeu o Império extremo norte do continente e que já estão em nosso mundo por cerca de uma década. Eles eram fortes e poderosos, assim como as muralhas que protegiam o extremo norte. Um cara desconhecido em cima de uma montanha em meio à neve, com vários monstros embaixo já desvividos, diz que ele herdou o sangue do dragão, com sua espada cheia de ketchup pingando, com as gotas de ketchup caindo. E desse ketchup emergindo da silhueta de um dragão. Ele diz que graças à sua característica especial, todos aqueles que nascem na família Ragnar, sejam ou em magia ou energia, até mesmo em esgrima, todos nasciam com talentos incríveis. E o protagonista pensa, menos eu. Enquanto a cena nos mostra o corpo do protagonista todo cortado, jorrando ketchup, e ele cai de joelhos com seu abdômen aberto devido ao corte. O cara encapuzado diz ao protagonista de forma misteriosa que mesmo no fim você não conseguiu perceber nada. Ele tentando humilhar o protagonista diz que há coisas na vida que são inalcançáveis, não importa o quanto tempo. Isso acontece para aqueles que têm a tão famosa falta de talento. O protagonista confuso pergunta como assim? Ele, tirando sua máscara, diz: olha, mesmo você sendo da família Ragnar, você não herdou nenhum talento, deve ter achado isso injusto. Ele diz enquanto tira completamente sua máscara, assim revelando seu rosto. Lord Tel Ragnar. Ele diz o nome do protagonista. E o protagonista, chocado com tudo isso, diz o nome do cara surpreso: Rendon, o que você está fazendo? E o Rendon, já cansado, diz: enfim, mesmo sem nenhum talento, toda manhã você saía para treinar. Era muito triste ver isso, porque era óbvio que você não chegaria a lugar algum. Ele diz enquanto dá um sorrisinho sarcástico. Depois ele começa a rir loucamente, dizendo que o título de falha de Ragnar é perfeito pra você, já que você não tem talento algum, era mais fácil você viver como um merda nas sombras. É ridículo você viver tentando conquistar algo que nunca terá, o talento. O protagonista diz o nome do Rendon, rangendo seus dentes de raiva já putaço. Fincando sua espada no chão, ele grita com raiva: desde o começo você esteve ao meu lado e ficava se intitulando meu professor, e até hoje a única coisa que me ensinou foram técnicas de esgrima inúteis. Você decidiu vender o Palácio das Rosas para os desgraçados como aqueles. E o espadachim encapuzado, já cansado, desfere um corte rápido no braço do protagonista, cortando ele. E o protagonista grita de dor, com seu braço cortado, jorrando ketchup pra tudo quanto é lado. Só acho que os desenhistas exagerou demais na parte do braço do protagonista ter saído voando. O Rendon, suspirando, diz ao protagonista: jovem mestre, por que está me culpando? Enquanto ele segura o protagonista pelos cabelos, ele fala: já que as coisas chegaram nesse ponto, podemos dizer que isso é tudo culpa sua, não é mesmo, jovem mestre? Ele fala enquanto levanta o protagonista pelos cabelos e fala pro protagonista olhar, porque acha que o Palácio das Rosas está em chamas. Por que será que todos da sua querida família estão morrendo? Ele fala enquanto o cenário nos mostra tudo pegando fogo. Olha para sua mãe, enquanto outro cavaleiro vem trazendo a mãe do protagonista pelos cabelos e taca a mãe do protagonista no chão. E ele pergunta ao protagonista porque o corpo dela está frio, com ela caída no chão desvivida. E o protagonista, sem muita reação, olha para tudo isso, com o Rendon concluindo que é porque você trouxe a desgraça para a família Ragnar, assim como uma doença. E o protagonista, chocado, olhando para a mãe dele desvivida, enquanto é obrigado a escutar toda essa humilhação. O Rendon continua dizendo que na vida o mais forte sempre vive, só que nesse caso você é o mais fraco. Ele diz enquanto dá uma risada sarcástica. O protagonista, de forma séria, diz o nome do Rendon e repentinamente tira sua espada fincada no chão, partindo para cima do Rendon desesperadamente, querendo desvivê-lo, enquanto inesperadamente uma espada de longe vem voando, que acerta e perfura o peito do protagonista. Um cara desconhecido de capuz branco aparece dizendo que chatice, vamos acabar logo com isso.
enquanto o protagonista caído no chão pensa de forma misteriosa que compartilhou tantas memórias juntos, mas agora acabou. Enquanto ele lentamente fecha os olhos, ele se pergunta: acabou? Não consegui proteger nada, nem conquistar nada, e é como se tudo estivesse sendo levado pelas chamas. Esse realmente é o fim? Ele se pergunta enquanto lágrimas correm de seus olhos. Talento. Se ao menos eu tivesse talento, talvez fosse diferente. Ele fecha seus olhos completamente, assim, oficialmente ele sendo desvivido, em meio a um cenário caótico com tudo em chamas. Em sua mente ficando tudo preto, com uma luz de fundo. Dessa luz é aberta uma tela de sistema dizendo: você está morto. Epa, já tô vendo que esse é aquele tipo de manhwa clichê em que o protagonista sai do lixo para o luxo. Já tô gostando. Até porque gostamos de clichê. Uma outra tela de sistema aberta dizendo: Tel Ragnar, sua característica foi ativada e você será enviado de volta para o ponto de regressão. E do nada o protagonista acorda com uma espadona na cara dele. Com o Randall apontando a espada para o protagonista, ele comenta que ele parece cansado e diz: certo, vamos terminar a aula de hoje por aqui. E o protagonista confuso encarando sem entender nada. O Randall pergunta se ele está sonhando acordado de novo e o protagonista confuso segurando sua espada de madeira, ele se pergunta que: como assim? Eu acabei de morrer. É como se fosse um déjà vu. E o Randall, meio confuso, tenta chamar pelo protagonista. E ele só continua a pensar. A última coisa que vem antes de morrer é justamente a cara desse merda. E ele suspira, pensando que foi uma morte bem cruel. Enquanto a tela de sistema abre bem em sua frente. E ele se pergunta que, enquanto olha para aquela tela, com a tela mostrando as informações da missão de tutorial 1, só que o rosto do Randall com seu punho. Enquanto o protagonista surpreso se pergunta o que? Missão de tutorial? Tenho que bater no Randall? Ele olha pro Randall enquanto mais uma vez se pergunta o que é isso. Isso é realmente algum tipo de déjà vu? O Randall não consegue ver? Ele se pergunta enquanto repetidamente olha pro sistema e pra cara do Randall. E o Randall, confuso vendo as ações do protagonista, ele pergunta por que está me encarando. O protagonista, enquanto solta sua espada de treino, ele pensa: tá bom, fechando seus punhos com força. Ele pensa: não sei o que é, mas agora posso descontar toda a minha raiva que senti antes de morrer. Claramente Deus deve estar me ajudando. E o protagonista prepara um soco carregado para dar bem na cara do Randall, enquanto pensa que ele tem vontade de bater nesse filho da puta até nesse sonho. Enquanto o Randall assiste tudo parado, chocado vendo as ações do protagonista. Com assim o protagonista desferindo um soco na cara do Randall. E todos os outros cavaleiros que estavam treinando no local param para ver a confusão. E o soco que o protagonista deu com toda a sua força e raiva não surtindo efeito nenhum. E o Randall só o encara parado, confuso, com o protagonista dando um sorrisinho de convencido. Ele se pergunta em sua mente como um sonho pode ser tão real. E o Randall, sem paciência, diz que soco fraco. E logo prepara para dar uma espadada no protagonista com ele saindo voando, caindo no chão, capotando. E o Randall fala: já falei para você, a aula de hoje terminou. E o protagonista sentado no chão segurando o ferimento em seu abdômen. Ele se pergunta o que, desde quando dá pra sentir dor em um sonho, enquanto o Randall suspira já cansado dessa confusão, diz que a cerimônia de abertura já está chegando. E não importa o quanto eu tente te ensinar, você não aprende nada. Sei que se sente mal por isso, mas... E o protagonista até congela ouvindo isso e se pergunta: cerimônia? Com o Randall de fundo dizendo: um discípulo que desconta a raiva em seu professor não é algo que eu posso deixar de lado. E... aqui em Ragnar, devemos usar a espada, não os punhos. E ele se vira indo embora dizendo que te vejo na próxima aula. E o protagonista, mais uma vez confuso, diz que porra está acontecendo aqui? Enquanto ele escuta os outros cavaleiros que estavam vendo a confusão dizendo: idiota, é sério que ele tá culpando o professor por ter nascido um merda? Um outro, enquanto ri, diz que isso é demais até para um bastardo. Não sei por que ele continua tentando tanto. E o protagonista, chocado ouvindo tudo aquilo, coloca a mão em sua cabeça, com a outra mão no chão arrastando a terra com os dedos. Ele fala que não pode ser, e pensa que claramente sentiu dor, e tudo parece tão real. Ele pensa enquanto olha para a terra em sua mão. Ele arregala seus olhos surpreso e pensa: isso não é um sonho, é a realidade. E ele se levanta vendo que tá numa espécie de um coliseu. Ele volta a pensar que a cerimônia de abertura foi há 10 anos atrás, então eu voltei pra quando eu tinha 17 anos? Como isso é possível? Ele olha pra baixo e vê novamente aquela tela de sistema,
com ela dizendo: parabéns, você concluiu a missão de tutorial com sucesso. Como recompensa, o talento de Ragnar foi ativado. O protagonista confuso se pergunta que, vendo aquela tela, uma outra tela é aberta e escrito: você gostaria de receber sua recompensa agora? Com as opções sim e não. O protagonista vendo aquilo já aproxima seu dedo e clica na opção sim, e do nada o peito do protagonista começa a se iluminar. E o sistema fala que sua recompensa foi recebida com sucesso. E o protagonista se assusta com o peito dele se iluminando cada vez mais. E o sistema fala que todos os seus atributos irão aumentar de uma forma incrível a partir de agora. E ilumina tanto que forma uma estrela imensa de luz. Com o protagonista chocado de fundo se pergunta que merda tá acontecendo aqui. E o sistema fala que a próxima missão irá começar. A cena agora muda para o Palácio das Rosas. Uma mulher tomando um chazinho conversando com o Randall fala que entendeu. O Randall, em uma expressão séria, diz: pois é, sendo sincero, a primeira vez que vejo alguém tão ruim assim, diz o professor de esgrima do Theo, Randall Harvey. E ele, sorrindo feliz, fingido, diz: mas é por isso que estou aqui, o grande mestre Randall. Vou dar o meu melhor ensinando ele. Assim, ele vai ficar forte o suficiente para a cerimônia de abertura daqui a 5 meses, certo? Cuide disso pra mim, Randall, diz a Cecília Ragnar, vulgo mãe do protagonista, enquanto segura uma sacola de dinheiro e a entrega nas mãos do Randall, dizendo: dê um pouco mais de atenção pra ele. E o Randall respondendo: é claro, vou fazer questão de ensiná-lo dia e noite. E ela diz que vai ficar tudo bem e fala que ela confia no filho dela. E o Randall andando pelos corredores do palácio segurando aquele saco de dinheiro, dizendo que tem que fazer isso direito. Ele fala que é claro que eu não ensino bem ele, mas ainda assim, ele é a pessoa mais sem talento que eu já vi na minha vida. E ele, impressionado, diz: caramba, é isso que chamo de família, já que eu dou um sangue merda? Vamos ver. Ele fala enquanto abre aquele saco de dinheiro e diz: enfim, tá ótimo. Enquanto olha uma grande quantidade de moedas de ouro dentro do saco. E ele pensa: um bom dinheiro é a única coisa que vai ganhar por ter nascido na família Ragnar. Em troca de vazar informações sobre o Theo e atrasar ainda mais seu treinamento, ele vai garantir meu futuro. E ele sorri de forma maléfica enquanto lembra do cara que tá por trás de tudo isso. E ele volta a pensar que a desgraça da família Ragnar só tá me dando empurrãozinho. E o protagonista vai passando, correndo pelos corredores, com ele surpreso se perguntando o quê? Que porra é essa? E o protagonista, só correndinho, passa rapidamente ao lado do Randall, com o Randall só olhando confuso sem saber o que tá acontecendo. E o Randall, com raiva só de ter visto a cara do protagonista, diz: enfim, esse bastardo sem vergonha. E o protagonista só continua correndinho entre os corredores. E ele de longe avista a mãe dele conversando com um dos empregados. E começa a gritar pela mãe dele, com ela se virando. E ela se pergunta: filho? Sem entender nada, vendo o protagonista todo ofegante. E o protagonista do nada só abraça ela. E ela só comenta dizendo: vejo que treinou bastante hoje também. E ela, surpresa que o protagonista tá abraçando ela do nada. E o protagonista abraçando sua mãe, ele começa a chorar. Vou falar a verdade, o Marro é bom, mas essa cena, odeio cenas sentimentalistas. E o protagonista volta a pensar: realmente, voltei no tempo, justamente para 10 anos atrás. Ele pensa enquanto abraça a mãe dele com mais força ainda. E se lembra da mãe dele caída, desvivida no chão, com ele olhando para tudo isso com aquela cara de peixe morto. E ele olha agora para sua mãe viva, com uma expressão levemente feliz, com uma mistura de alívio, com a sua mãe confusa olhando de volta. E ele volta a pensar que ele tem que mudar o futuro, mas ainda tô fraco, assim como antes. Se aquela mensagem estranha for verdade. E ele se lembra do momento que tinha aparecido uma luz no seu peito, com uma mensagem do sistema dizendo como recompensa o talento de Ragnar foi ativado. E o protagonista pensa que ele pode ficar mais forte, o suficiente para não perder naquela corrida de sangue, assim nos mostrando uma imagem do protagonista no futuro, sentado num trono, com um monte de cadáver de pessoas já desvividas caídas no chão. E a cena volta pro protagonista abraçando a mãe dele de novo. Esse é carente, hein? Enquanto ele entra em modo reflexivo, com o Randall andando pelos corredores vendo tudo isso, dando um sinal de positivo, falso fingido. E o protagonista, em seu momento reflexivo, pensa: é o suficiente para me vingar do Randall. E a cena muda para a missão de tutorial 2. Treine o seu corpo até o limite.
0 de 100%. E agora no Coliseu, já escurecendo, o protagonista treinando, correndo, pensa: meu desejo de vingança do Randall tá pegando fogo agora, mas não posso fazer nada com esse corpo fraco agora, tenho que ficar forte primeiro. Ele pensa enquanto fica correndinho no Coliseu. A guilda de informações que trabalhei na minha vida passada, Neve Negra, eu cuidava das informações, já que eu não tinha muita habilidade, e quem diria que eu iria poder usar todo esse conhecimento que eu adquiri até agora. Com certeza vai me ajudar a ficar bem mais forte. E o protagonista se lembra dos elixires de sangue, algo que será valioso no futuro, e ele se lembra também de pergaminhos. E o mais importante, o treino infernal que fiz por não ter nenhum talento, e ele se lembra das várias vezes que ele treinou quase até a morte. No Coliseu já amanhecendo, o protagonista continua correndinho, demonstrando que ele virou a noite toda correndo. E ele correndo todo disparado, animadão, ele pensa: com isso vai ser possível, e agora tem um talento de Ragnar. Então aquela mensagem não era mentira. Com a tela de sistema mostrando a missão de tutorial 2, com o progresso dele estando 27 de 100%, os outros cavaleiros treinando no Coliseu, vendo o protagonista correndo, eles se perguntam quantas voltas será que ele ainda vai dar, e o outro se pergunta: ele tinha tanta energia assim antes? E o protagonista de fundo pensa: vou correr até não aguentar mais. Agora se não muda pro protagonista balançando sua espada. Enquanto ele balança sua espada várias vezes de forma sincronizada, ele pensa que vai continuar balançando a espada mesmo que ele fique cansado. E ele, todo animadão, pensa que vai fazer de tudo para ficar mais forte dessa vez. Com agora o sistema mostrando o progresso da missão de tutorial 2, 65 de 100%. E alguns dias depois se passam, com alguém lá de cima do Coliseu na arquibancada vendo o protagonista lá embaixo treinando. E é nos mostrado que essa pessoa é a gerente do 4º centro de treinamento, Evelyn Narville. E ela boceja cansada enquanto fuma seu cigarro. Ela vendo o protagonista, comenta que ele já tá treinando há 2 dias sem sequer parar pra dormir. E ela chama o protagonista de a falha de Ragnar. Enquanto ela pensa e diz: mas será que ele realmente não tem talento algum? Enquanto lá embaixo o protagonista ofegante pensa que tá morrendo. E o sistema mostra o progresso da missão de tutorial 2, 97 de 100%. E o protagonista mais uma vez volta a balançar sua espada pensando que ele tem que treinar o corpo dele até o limite. E a cena volta anteriormente quando a porcentagem estava 90 de 100%. O protagonista caído no chão todo cansado e fadigado. E o sistema só de trollagem dá essa porcentagem de 90 de 100% para 89 de 100%. E o protagonista vendo aquilo já se desespera. E ele já furioso, ele pensa que o sistema não disse que a porcentagem iria cair se ele parasse para descansar. E lá vai ele voltar a treinar novamente, dando um corte reto vertical, com ele pensando que de qualquer forma, não consigo parar de tanta raiva, com a porcentagem subindo 98 de 100%. E o protagonista com muita raiva e cansaço estampado em sua cara, já vai preparando um corte de espada carregado e desfere com toda a sua força no ar, pensando que tá quase lá. E ele começa a correr freneticamente, pensando que só falta um pouco, com a porcentagem 99 de 100%, e ele correndo em uma velocidade absurda, dando vários pulinhos, deixando rastros de vento pelo impulso de sua corrida. Ele já exausto diz que tá ficando com falta de ar, pensando só um pouco mais, e a Evelyn só lá de cima surpresa vendo tudo isso, e o protagonista correndo de forma frenética em uma velocidade absurda em volta de todo o Coliseu, com a porcentagem agora toda 99 de 100%, e ele já suado, quase desmaiando de tanto esforço, a porcentagem sobe de 100 para 100%, e ele com uma cara de choque olha para aquela tela mostrando 100%, e uma outra tela é aberta dizendo: parabéns, você concluiu a missão de tutorial 2 com sucesso. E de novo acontecendo uma explosão de luz no peito do protagonista, com ele caindo no chão. E 2 telas de sistema mostrando as recompensas dele é aberta, mas ele por muito cansaço e exaustão as enxerga borrado, e assim ele cai no chão. E outra tela de sistema é aberta, dizendo: gostaria de receber sua recompensa agora? Com as opções sim e não. E ele com muita dificuldade se vira em direção à tela, e levanta sua mão tremendo de tanto cansaço, com o seu dedo clicando na opção sim. E logo em seguida outra tela aparece e dizendo: sua recompensa foi recebida com sucesso. E o protagonista fecha seus olhos, finalmente desmaiando, com seu corpo saindo uma energia imensa na coloração azul. E a Evelyn lá de cima da arquibancada chocada vendo tudo isso. A noite se passa e agora já é de dia.
O protagonista acorda deitado em uma cama, ele se levanta olhando para os lados, se perguntando onde ele está, e a Evelyn aparece abrindo a porta e dizendo pro protagonista relaxar, que ele está no salão do quarto centro de treinamento. E ela fala que qualquer Ragnar desmaiaria ao exagerar tanto assim, e o protagonista surpreso diz o nome dela. E ela fala, então você lembra de mim? Sou a gerente do quarto centro de treinamento, Evelyn Nerville. Você desmaiou enquanto treinava mais cedo, então te trouxe até aqui. E o protagonista, olhando para ela, responde que entendeu. E ele, sendo educado, fala obrigado. E ela só escuta em silêncio. E depois entrega um copo de água pro protagonista, dizendo: mas, jovem mestre, na família Ragnar, sabia que é proibido abrir um círculo de mana antes da cerimônia? E o protagonista pega o copo de água. Confuso, ele responde: eu sei. E ela continua falando: então deve saber o que acontece se quebrar essa regra. E o protagonista, com uma cara séria, pergunta por que tá me falando isso do nada. E ela só o encara dizendo, antes de desmaiar, uma onda de mana bem parecida de quando abre um círculo de mana apareceu. E o protagonista fica em choque ouvindo aquilo. E ela, com uma expressão ameaçadora, pergunta se você abriu seu círculo de mana, jovem mestre Tel Ragnar. E o protagonista olha para ela com uma cara de espanto. E ele pensa: como assim, círculo de mana? Se for verdade, então eu deveria ter morrido. E do nada o protagonista percebe que seu peito está brilhando. E ele se lembra de quando ele tinha caído no chão. E as duas mensagens do sistema mostrando suas recompensas tinham sido abertas. Na primeira dizendo: você ganhou o coração dracônico como recompensa. E na segunda, você ganhou o equivalente a 10 anos de poder mágico de sua vida passada por ter terminado a missão de forma rápida. E ele caído no chão desmaiado. E o protagonista fala que não pode ser. E abre um sorriso todo felizinho dizendo: o coração dracônico? Então é isso por hoje. Espero que tenham gostado. Se inscrevam, deixem um like para esse canal não morrer. Fui!